Glória a Deus, irmãos. Quantos estão felizes essa noite? Diga amém. Amém. Glória a Jesus. É muito bom poder estar aqui louvando, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, estamos vivendo tempos onde o Senhor Ele tem nos despertado para algo. Vendo tempos que nós temos sido despertados para aquilo que está por vir. Jesus, querido, Ele está às portas e Ele breve virá. Eu vou repetir de novo para ver se você consegue glorificar Deus por isso. Amém? Jesus está às portas, querido, e breve virá. A igreja precisa se alegrar por isso, a igreja precisa desejar a volta de Cristo. Se você não almeja, se você não deseja, se você não aguarda a vida do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, se você não se alegra quando alguém fala sobre isso, algo de errado está em você. Amém? Nós precisamos ter essa expectativa, viver essa esperança, viver esse desejo, ansiar por isso. Pelo encontro do nosso noivo, pelo encontro do nosso Senhor Jesus. E o Senhor, dentro disso, o Senhor Ele tem ministrado algo no meu coração. O Senhor trouxe no meu coração o desejo de estar falando sobre as cartas da igreja. E nós vemos que essas cartas que o Senhor enviou para as 7 igrejas em Apocalipse são cartas que tratam assuntos que são muito específicos que cada uma dessas igrejas viviam. Porém, são assuntos, irmãos, que está totalmente ligado à nossa preparação, a nós estarmos prontos para que, quando o Senhor vier para buscar a sua igreja, nós possamos estar prontos. Amém? São situações, irmãos, que as igrejas passaram, que nós passamos hoje em dia, no nosso dia a dia. E hoje nós estaremos falando, dentro dessa série de mensagens sobre as 7 igrejas de Apocalipse, nós estaremos falando hoje sobre a igreja em Esmirna. O tema da mensagem hoje que o Senhor colocou no meu coração é a coroa que o mundo não pode tirar. A coroa que o mundo não pode tirar. Irmãos, quando você vê essa palavra coroa na Bíblia, ou galardão na Bíblia, está falando a respeito de uma recompensa. Aquele que suportar até o fim receberá a coroa, ou seja, será coroado, receberá uma recompensa por isso. Ou aquele que for fiel até o fim receberá um galardão, né? Galardão também é recompensa, tá? Então a coroa fala também, aponta também para um reinado. Fala de uma posição ao qual o Senhor nos colocará para aqueles que forem fiéis até o fim. Agora, por que o título que o Senhor colocou no meu coração é a coroa que o mundo não pode tirar? Porque, irmãos, para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que estão salvos, para aqueles que aceitaram a Cristo como seu Senhor e Salvador, o diabo ele não se preocupa mais com a sua salvação. Ele não se preocupa com a sua salvação, porque ele sabe que você entregou a tua vida para Jesus, e isso ele não pode mais tirar, ele não tem como mais ele tocar. Então o que ele tenta roubar de você? A tua coroa. O que ele vai fazer de tudo para que você não consiga o galardão, a recompensa, para que você não seja aprovado no final? Porque salvação, entenda isso, irmãos, às vezes a gente acha assim, eu estou salvo, glória a Deus, acabou. Não, irmãos, a salvação é apenas o início. A salvação é apenas o começo, é apenas o primeiro passo, que no caso não foi você que deu, foi Ele que deu para você. A única coisa que você teve que fazer foi crer nele. Porque todos aqueles que creem em Senhor Jesus de todo o coração será salvo. Não é por obras, é dom de Deus, para que vós não
Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, versículo 8. A segunda carta à igreja de Esmirna. Você que pode, abre aí. Então o tema dessa mensagem, como eu falei, pode deixar ele versículo. É a coroa que o mundo não pode tirar. Só que eu ainda coloquei um subtema ainda, que não vai estar ali no telão, mas eu coloquei aqui quando eu estava meditando. E o subtema é ser fiel até o fim. Vira para essa pessoa que está do teu lado e diga para ela assim: ser fiel até o fim. Pastor, eu sou fiel, eu não estou falando disso. Você pode ser fiel hoje, mas e amanhã? A palavra de Deus nos ensina a ser fiel até o fim. É aquele que for fiel até o fim. Então, por isso, querido, eu coloquei esse subtema: ser fiel até o fim. Nós já vamos ler os versículos, deixa aberto aí na sua Bíblia aí, nós vamos ler. Semana passada, amados, nós falamos sobre a igreja em Éfeso. A igreja de Éfeso estava fria porque ela havia perdido o primeiro amor. Enquanto a igreja de Esmirna, ela é conhecida como a igreja sofredora. A igreja de Esmirna é uma igreja que sofreu enormemente, grandemente. A palavra Esmirna, o significado da palavra Esmirna é amargo. O significado da palavra Esmirna é amargo, que tem origem de mirra. Amém? É o significado dessa palavra Esmirna, é amargo. Hoje nós falaremos dessa igreja, Esmirna, conhecido como a igreja sofredora. Todas as cartas, irmãos, todas as cartas direcionadas às igrejas têm basicamente a mesma estrutura. Tem uma apresentação, uma apreciação, uma reprovação e uma promessa. Amém? Quase todas têm a mesma estrutura. Difere apenas algumas, mas carregam. Se não tem das quatro, tem duas ou tem três dessas características aqui. Nós vemos que das 7 igrejas que receberam cartas, as cartas, 2 igrejas só receberam elogios, que é a igreja de Esmirna, que nós vamos falar hoje. Não tem, o Senhor não reprova a igreja de Esmirna em nada, só tem elogios para ela e tem também motivação. O Senhor motiva, encoraja, amém? A igreja de Esmirna e também a igreja de Filadélfia. Essas 2 igrejas, elas não são reprovadas pelo Senhor, elas só recebem elogios do Senhor. 4 igrejas recebem elogios e também recebem críticas, que é Éfeso, Pérgamo, amém? E as outras 2 agora faltou. Esqueci o nome que agora deu branco. E tem uma igreja que só recebe crítica, que é a última carta que nós vamos falar no final, que é a igreja de Laodiceia. Mas hoje nós vamos falar aqui da igreja em Esmirna. Eu quero passar para você rapidamente, antes de nós entrarmos na palavra, antes de nós lermos os versículos, eu quero rapidamente aqui trazer um contexto histórico sobre Esmirna, para você entender o que era a igreja de Esmirna. Era uma cidade extremamente rica, bonita, turística, atraente. Era uma cidade assim que tinha um monte, agora me fugiu o nome do monte, mas tinha um monte lá, um lugar lá em Esmirna, um pico que era muito frequentado. A maioria de todas as igrejas existentes e de todas as religiões, elas estavam nesse monte. Era um lugar muito frequentado, era uma cidade turística, era uma cidade linda. Pensa numa cidade linda hoje, num lugar que seu sonho de ir, pensa num lugar assim top, um país fora aí, é Esmirna, como se fosse Esmirna hoje aí na mente. O forte, tinha uma forte adoração em Esmirna ao imperador romano. Eles adoravam o imperador romano
em praças públicas, em Esmirna. A perseguição contra os cristãos em Esmirna, irmãos, era algo absurdo. E um homem, um cristão, um líder religioso cristão, chamado Policarpo, um dos líderes da igreja primitiva em Esmirna, ele foi martirizado ali. Fizeram coisas terríveis com ele, porque ele era um líder influente dos cristãos. Então fizeram de tudo. Ele não simplesmente, quando ele pegou a primeira vez, eles não matavam ele como matavam os outros. Eles levavam, excluíam as pessoas, colocavam ela ali, pegavam o vazio, elas não confessavam, eles se matavam, ou esquartejavam, ou queimavam. Mas Policarpo não. Policarpo, ele foi várias vezes, sofreu, passou por vários tipos de sofrimento, porque ele era um líder influente. Então eles fizeram, eles planejaram de tudo para fazer com que ele renunciasse a Jesus e declarasse que César era o Senhor, mas ele permaneceu firme até o fim. Ele permaneceu firme até o fim, até que eles fizeram, não tem jeito, pegaram, queimaram ele. Então, essa era a igreja de Esmirna, irmãos. Isso é de Esmirna. A igreja de Esmirna era uma igreja sofredora por causa disso. Um dos motivos do sofrimento de Esmirna era isso. Os cristãos daquela época, em Esmirna, vamos supor, a pessoa estava lá bem empregada, trabalhando numa grande empresa, estava ali tranquilo, de boa, e aí ele tinha um encontro com Jesus, e aceitava Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Aquela pessoa, ela era demitida. Havia uma perseguição clara contra os cristãos. Eles não tinham liberdade de culto. Os bens deles eram tomados, colheitas eram saqueadas, ao ponto de eles passarem fome. A boa parte dos cristãos em Esmirna eram pobres, não porque nasceram pobres. Alguns talvez sim nasceram pobres, mas uma grande parte tinham condição, mas se tornaram pobres simplesmente porque entregaram a vida deles para Jesus. Esse é o contexto, irmãos, da igreja que nós vamos falar hoje. Uma igreja que do Senhor não teve uma crítica, apesar disso tudo que eu acabei de falar aqui agora, que ela sofreu. Mas vamos lá. Apocalipse capítulo 2, versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: eis o que diz aquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheça as suas obras, as suas tribulações, a sua pobreza, mas você é rico. Olha que tremendo. O Senhor dizendo: conheça as suas tribulações, a sua pobreza, mas você é rico. Vamos lá. Conheça a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, no entanto, são sinagogas de Satanás. Nada temas das coisas que há de se padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Aí o Senhor diz: ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer não receberá o dano da segunda morte, somente eterno. O texto-chave da mensagem de hoje está aqui em Apocalipse 2, do 8 ao 11. Nós vemos aqui, irmãos, no primeiro versículo. Coloca no 8, por favor, filho. Pode deixar aí a gente vai caminhando. Eu quero que os versículos ficam no telão para a gente ir acompanhando. Notem, irmãos, que Jesus ele se apresenta como o primeiro e o último. Ele inicia a carta em Esmirna se apresentando como ele fez na carta de Éfeso. Ele se apresenta, só que ele se apresenta de uma forma diferente. Ele se apresenta como
foi capaz de me deter. Ele se apresenta à igreja como: olha, ninguém conseguiu me parar. Tudo aquilo que eu falei que eu ia fazer, eu fiz. Ele se apresenta à esquina assim, aquela igreja sofredora que, passando por tudo aquilo que eu falei aqui no começo, ele se apresenta como aquele que foi capaz de vencer a morte. Ou seja, ele estava dizendo para a igreja de esquina assim: olha, você acha que a tua aprovação, a luta a qual você tem passado, para mim é algum problema? Ele está dizendo: eu venci a morte. Você acha que eu não sou capaz de vencer o que você está passando? Ou seja, a mensagem, ela já começa com um consolo. Cristo, ele sabe o que é sofrer. Ele está dizendo: eu morri. Para os cristãos que estavam ali ouvindo, lendo essa carta, ou ouvindo o mensageiro, porque toda a carta ela foi destinada ao mensageiro. Que mensageiro é esse? A Bíblia fala que foi destinado ao anjo da igreja. Que anjo é esse? É o pastor, é o mensageiro da igreja. Então o pastor que passou a mensagem para a igreja, o mensageiro da igreja que passou essa mensagem para a igreja. E a igreja, irmãos, ela conhecia, ela sabia quem era Cristo. Então quando ele se apresenta assim como aquele que morreu e reviveu, ele estava dizendo assim: vocês sabem o que eu sofri. Ele diz depois aqui: eu sei do seu sofrimento, eu sei da tua tribulação. Mas primeiro ele se apresenta como aquele que morreu e reviveu e voltou da morte, porque o povo conhecia a morte que ele tinha morrido. O povo sabia, querido, que a forma como ele foi crucificado. O povo sabia, irmãos, que ele não apenas venceu a morte, mas houve um processo até ele ser morto, que é o processo da cruz. Jesus, amado, sofreu coisas imagináveis. Ele sofreu coisas que eu creio que você nunca parou para imaginar ou pensar. Tudo por te amar. Tudo por te amar. A palavra de Deus diz que Jesus, ele sofreu 40 açoites menos um. Eu até hoje não entendi porque que a Bíblia fala isso. Por que não fala logo 39? Tem que falar 40 menos 1. 40 açoites menos 1. Ou seja, 39 chibatadas. Mas não foi de qualquer chibata não, irmãos. Não foi de qualquer chibata não. A chibata que foi usada para bater em Jesus, o nome dela é Azorra. Azorra, irmãos, é uma... Imagina que ela tinha um pau para segurar, né? Para bater. E aqui saía 3 tiras de couro, algo assim. E nas pontas de cada tira dessa tinha ossos pontudos, ou pau bem afiado, ou algumas eram ferros, garras. Em cada tira dessa tinha uma garra. Ou seja, cada chibatada que Jesus levava, abriam 3 cortes nele. Ou seja,
Sabe por que ele não desistiu, Everson? Porque ele te ama, meu irmão. Ele te ama. Ele não parou no meio do caminho, ele foi até o fim. Quando ele pede, quando ele diz aqui, aquele que se fiel até o fim, ele não está admitindo nada, igreja, que ele não fez antes. Ele está admitindo algo, mas primeiro ele fez, ele também foi até o fim. Você acha que para aí? Para não. Ele recebeu os ações, recebeu, mas teve mais depois. Tiraram ele dali depois de ele receber essas 117 cortes, essas 39 chibatadas, levou ele para um lugar e ali colocaram um manto real nele. Porque eles estavam querendo zombar dele, porque chamavam ele de rei dos judeus. Colocaram uma túnica escarlate nele. Pegaram uma coroa, fizeram uma coroa de espinhos. Segundo os estudiosos, irmãos, os espinhos usados para colocar naquela cruz, eles mediam em torno de 9 a 10 centímetros. Colocaram aquela coroa de espinhos no nosso Jesus, no que venceu a morte e ressuscitou, e bateram com a cana na cabeça dele, e aqueles espinhos cravavam na cabeça de Jesus. Lembra que eu falei que colocaram a túnica nele? Enrolaram o corpo dele? Só que você talvez esqueceu que enrolaram a túnica nele com o corpo todo ensanguentado, com 117 feridas no corpo. Quem que já colocou pano em cima de ferida com sangue? Na hora que você tira, o que acontece? As feridas abrem de novo. Depois de um tempo zombando dele, aquele manto enrolado no corpo dele, aquele sangue secando ali, na hora que tiraram ele, foram levar ele para o calabouço, que ele passou a noite no calabouço, arrancaram aquela túnica dele, aqueles 117 corpos se abriram novamente. E você acha que ele reclamou? Não, ele foi até o fim. Ele foi até o fim. Ele não desistiu de você. Ele não abriu mão de você. Em nada. Por isso ele se apresenta como aquele que morreu e tornou a viver. Para mostrar para a igreja, pessoal, olha, vocês estão sofrendo, mas eu também sofri. Cristo, Ele está no controle de tudo. Nada está fora do controle dele. O Senhor Jesus sofreu até a morte. Ele é totalmente capaz de se simpatizar conosco. Olha o que diz em Hebreus, capítulo 4, versículo 15 e 16, diz assim: olha, pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos um sacerdote supremo, que a nossa semelhança foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Portanto, acheguemos-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento de necessidade. Ei, está sofrendo, está passando por um momento difícil, se achega nele. É isso que o autor de Hebreus está falando. Se aproxima mais dele. Ah, pastor, está difícil, tá? E você vai se afasta. Não, não, é se aproximar, é se achegar daquele que venceu. Ei, meu amado, você quer vencer na vida? Se você tem uma empresa, se você sonha, sabe, em crescer profissionalmente, o que você faz? Você se aproxima de quem tem experiência, sim ou não? Você vai se aconselhar, você vai fazer um curso de coaching, você vai, sei lá, você vai se aperfeiçoar na tua área. Você vai se aperfeiçoar e se aconselhar ou fazer cursos com aquele que já venceu.
Vira uma pessoa que está do lado, diga para ela assim: o teu sofrimento não será em vão. No versículo 9, coloca aí. Aqui está conheço. Também pode, tá bom. Na minha tradução está aqui eu sei. Né? Eu sei das suas tribulações. Ali, eu conheço as suas tribulações. Olha aqui, meu irmão. Primeiro ele se apresenta e agora ele começa a falar do que estava acontecendo com a igreja. Mas antes de ele começar a falar, ele pega e fala assim: eu já sei de tudo. Eu sei o que você está passando. Antes da palavra sair da tua boca, eu já sei o que está no teu coração. É o que ele está falando com você. Olha, antes de você descer por essa rampa, eu conheço a tua vida. Eu sei o que você está passando. O versículo do Senhor diz, tem uma palavra, tem um versículo também que diz assim: bem sei eu o pensamento que tem a respeito de vós, pensamento de paz, para nos dar o fim que desejais. Olha, o Senhor já sabe até o fim que Ele tem para você. Por isso que você deve confiar no Senhor, porque Ele conhece a tua vida. Ele sabe quem é você. Ele sabe o que você necessita. A questão aqui, meu amado, não é nem você pedir ao Senhor, não é nem você, não, é você estar nele, é você ser fiel até o fim, porque Ele já conhece você, Ele já conhece as suas tribulações. O Senhor dizendo para você: conheço a sua dor, eu conheço a sua angústia. O Senhor nos conhece, e por isso deveríamos, portanto, descansar nele e confiar plenamente. E aí o Senhor vem e começa a elogiar, a trazer elogios a ele. Diz: eu conheço as suas tribulações, a sua pobreza, mas você é rico. Sabe o que eu vejo, livros? Aquele povo, eles estavam, como eu falei, que eles viviam realmente em pobreza. A maioria da igreja cristã de Lisbina vivia em pobreza. Mas por que o Senhor disse: mas você é rico? Porque a riqueza para o Senhor não são os bens materiais que eu e você possuímos ou não possuímos. A riqueza para o Senhor é aquilo que você tem construído nele. A palavra de Deus diz assim: não ajunteis tesouro neste mundo, onde a traça e o ferrugem corroem, mas ajunteis tesouro nos céus. Ou seja, agrada-te do Senhor. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração, diz a palavra. Meu irmão, talvez aquilo que para você é dor, talvez aquilo que para você é pobreza, talvez aquilo que para você, sabe, não é nada. O Senhor está dizendo: olha, a maior riqueza não está nesse mundo. A maior riqueza não são os aplausos. A maior riqueza não são os status. A maior riqueza não é você ter uma bela casa. A maior riqueza não é você ter um bom. É bom tudo isso, é bom, irmão. E o Senhor tem tudo isso para nós. Amém. Glória a Deus por isso. Porque eu creio que o Senhor quer nessa vida nos abençoar e nos prosperar. Mas se por algum momento não for o caso, querido, não se tudo no teu coração. Sabe por quê? Porque a maior riqueza não está aqui nesse mundo. A maior riqueza está em Deus. E o Senhor diz para eles: olha, eu conheço a sua tribulação,
Ainda no 9, ele disse: eu conheço as suas tribulações, a sua pobreza, mas é rico. Aí ele diz de novo: conheço também as blasfêmias dos que dizem judeus e não são. Eu conheço as blasfêmias, eu conheço aqueles que estão falando coisas a respeito de vocês, coisas que vocês não são. Eu conheço as mentiras, eu conheço as calúnias, eu conheço tudo aquilo que estão dizendo a respeito de vocês. Eu conheço as injúrias, eu conheço as injustiças que estão falando de você ou fazendo com vocês. Eu conheço, e não são qualquer pessoas que estão fazendo, não, são aqueles que se dizem judeus e não são, ou seja, são pessoas que têm a aparência de bom moço, são pessoas que têm a aparência, sabe, de ser pessoas boas, pessoas íntegras, pessoas decentes, pessoas espirituais, daqueles que se dizem judeus e não são, no entanto, são sinagogas de Satanás. Da parte do que se dizem judeus e não são, havia difamação, calúnia, oposição. Porém, a igreja em seguida suportou firme. Eu queria dizer, deixa eu te fazer uma pergunta: como que você se comporta quando alguém fala de você? Ou blasfêmia? Porque blasfêmia, a palavra já diz. Você sabe o que é blasfêmia? É você falar algo que não é. O que é você blasfemar contra Deus? O pecado que não tem perdão é blasfêmia contra Deus. É você, vamos supor, o diabo está fazendo algo, uma ação demoníaca, e você dizer que é Deus aquilo. Isso é blasfêmia. Você está blasfemando contra Deus. E o inverso também. Deus está agindo, vamos supor, tem uma pessoa aqui rodando, por isso que eu não faço essas coisas, irmão. Tem gente que fica lá, tá na carne, irmão, vamos pra lá. Aí o outro vira lá, o jogador, tá na carne. Toma cuidado, você pode estar blasfemando. A própria palavra de Deus diz: não julga um profeta, julga a profecia. Julga a profecia, não o profeta. Toma cuidado com essas coisas. Amém? Entenda o que é blasfêmia. Entenda o que é blasfêmia. E blasfêmia contra você é a mesma coisa. É quando alguém está falando algo de você que é mentira, que não procede. Você está entendendo? Isso é blasfêmia. Como que você se comporta quando alguém fala uma mentira a respeito de você? Como? Meu irmão, como os homens de Deus são perseguidos? Quantas blasfêmias nós temos visto hoje? Hoje dá um perigo, irmãos, a internet hoje, a internet é bênção, amém? Mas infelizmente muitas pessoas usam ela para o mal. E o problema é que às vezes nós não investigamos a fonte e pegamos tudo aquilo que é falado na internet como se fosse uma verdade. Hoje mesmo, irmão, Deus me ama demais. É muita perseguição na minha vida. Tem um cunhado que é flamenguista. Nossa, esse é um cara abençoado. Eu amo ele, mas chato. Esse é um flamenguista chato. Nossa, hoje então eles estão dobrados. Misericórdia. Mas aqui, aí eu entrei na internet, estava na internet ontem, hoje de manhã, antes de vir para cá. Aí eu vi uma notícia lá de um rapaz falando a respeito
isso aqui é montagem, ele é desses. Ele é desses. Ainda bem que eu não montei, que se eu mandasse tempo aí, ó, você está pegando fake news mandando para mim. Irmãos, e é assim, a gente tem que tomar cuidado, porque tem muita coisa aí que não é verídica. Não estou aqui para defender A, B ou C, não. Só estou falando que nós temos que ter cuidado com aquilo que nós estamos pegando na internet como verdade da nossa vida. Meu irmão, você quer crescer em Deus? Aqui, ó, é a palavra. É a palavra. É igual eu falei hoje aqui, nós tivemos uma reunião aqui hoje com os voluntários. Sabe, se você vai buscar algo para acrescentar no teu ministério, né, que talvez na Goiânia não tenha, ou nós não conseguimos aqui te orientar no momento, pastor, vamos buscar fora, amém. Pode buscar, querido, mas eu aconselho você me mostrar por quê depois. Não que eu não vou proibir de você fazer qualquer coisa que não seja de Lagoinha, não é isso. Não é. É porque tem muita coisa aí, irmãos, que não é boa. Gente usando como se fosse algo bom, às vezes não é. Então tem que ter base bíblica. Livro não é qualquer livro que você lê. Sabe como você lê livro? Lê um livro bom, pega um livro para ler e lê ele com a Bíblia do lado. Viu alguma coisa que você nunca ouviu falar? Compara com a Bíblia, vê se está batendo. Se não estiver batendo, ó, chuta que é laço. Tem muita coisa boa, tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que distorce da verdade, irmãos, que é Cristo, que distorce da verdade, que é a palavra de Deus. Uma das coisas que tem distorcido a verdade, sabe o que é? É esse evangelho fraco que tem pregado por aí, que muitos têm pregado por aí. O evangelho que tudo pode, o evangelho que é só bênção, é só bênção, meu irmão. Eu creio que é bênção de Deus. Deus quer abençoar os filhos dele. Deus tem o melhor dessa terra para nós. Quantos creem nisso? Diga amém. Deus é bom, Deus é amor, irmãos, mas Deus também ele é justiça. Deus ele tem o melhor para os seus filhos, mas o melhor muitas das vezes também é chamar atenção, é chamar para perto. A palavra de Deus ela não faz curva, não faz. Às vezes a pessoa quer assimilar, Senhor, eu quero ouvir uma palavra que o Senhor tem para mim, que Ele vai me tirar do sofrimento. Está aqui, irmãos. Às vezes Deus vai te parabenizar por você suportar o sofrimento. O povo que entrou na terra prometida, o povo que entrou em Canaã, eles passaram 40 anos no deserto. Você acha que foi fácil passar pelo deserto? Não foi, irmão. Mas ele teve que passar, eles tiveram que passar pelo deserto. Ah, pastor, mas eu não quero passar pelo deserto. Então você não vai entrar na terra prometida. Ah, mas todo mundo tem que passar pelo deserto. Olha, nem todo mundo tem deserto. Tem uns que o deserto é mais curto, tem outros que o deserto é um pouquinho maior. Aí vai de cada um. A gente não está aqui para limitar nada, de uma coisa é certa, Deus não te dá nada além do que você suporta. Agora que coisa maravilhosa é, irmãos, enquanto na outra igreja o Senhor vira e fala as características, as qualidades, e no final ele pega e fala, porém, eu tenho algo contra ti que você perdeu o primeiro amor. E com essa igreja aqui não, irmãos, é só elogio. É só elogio e motivação. Qual que é a motivação? Permaneça fiel até o fim. Permaneça fiel. Aqui, pastor, eu estou suportando, suportei até aqui. A palavra de Deus para você, continue suportando. O deserto, ele tem início, mas ele tem fim. Nenhum deserto é eterno. Não existe deserto eterno. Todo deserto tem um fim. Ele tem início, mas ele tem um fim. Por isso que o Senhor ele diz para a igreja ensina: seja fiel até o fim. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Meu irmão, no caso dessa igreja aqui, Deus é assim. Imagina você receber do Senhor uma palavra dessa. Coloca para mim o 11. Olha aqui, irmão. Aí. Não, o 10, ó. É, esse aí, é o 10. Irmãos, olha o que o Senhor fala com essa igreja. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer, irmãos. A igreja já estava
sofrendo já. Você está entendendo isso aqui? A igreja estava sofrendo, tadinha. Já estava passando por uma situação difícil. E o Senhor vira para ela e diz assim: olha, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Olha aqui, você ainda vai sofrer um pouquinho mais. Mas o Senhor fala: olha, não tenha medo do que você ainda vai sofrer. Eis que o diabo está prestes a lançar alguns de vocês na prisão para ser provados. Meu irmão, o negócio já estava difícil. E o Senhor vira para a igreja e fala assim: olha, acabou ainda não, calma aí que vai ter mais um pouquinho ainda. A aprovação ainda não acabou. Mas ele está dizendo: não tenha medo. Por que ele diz que não tenha medo? Porque o medo te faz você parar. O medo não é, o problema do medo é que o medo te paralisa. E quando você é paralisado, você é impedido de cumprir aquilo que você tem que cumprir. E você não continua caminhando e você não chega onde você tem que chegar. Foi isso que aconteceu com Pedro andando sobre as águas. Ele teve medo. Ele afundou quando teve medo? Não. Ele teve medo e por causa do medo ele parou. E a Bíblia diz que ele parou e aí ele afundou. Depois que ele parou, que ele afundou. Quando o medo te paralisa, você afunda. E ele diz: olha, não tenha medo, porque você está prestes a sofrer. Pelo que você ainda está prestes a sofrer. O diabo está prestes a lançar alguns de vocês na prisão para que sejam provados. Olha aqui, o interessante, irmãos, é que a Bíblia diz: o diabo, sabe o que o diabo ele pode fazer com você? A única coisa que a Bíblia mostra que o diabo pode fazer é nos provar. É nos provar. Vamos lá, vou te explicar o que o diabo quer. O diabo quer mostrar para Deus que você é igual a ele. Igual o diabo. Como assim igual o diabo? Que você não está rasgando para Deus, que você quer ser melhor que Deus, que você só se preocupa com você, que você é egoísta, que você... É isso aí, esse trem assim. O diabo quer mostrar para Deus que as meninas dos olhos dele, que somos nós, porque nós recebemos o perdão e o diabo não recebeu o perdão, então por isso que o diabo ele tem uma fúria muito grande de você, porque nós somos perdoados por Deus, nós pecamos, mas nós somos perdoados e ele não foi, para ele não teve perdão. Então o diabo quer mostrar de todas as formas, fala assim: ei Senhor, você não quis nos perdoar, tomou os homens como se eles fossem dormir nos seus olhos, mas está aí, ó, eles não são muito diferentes de mim não. O diabo ele quer distorcer a sua identidade perante o Senhor. O Senhor pega, aponta Jó e fala assim: tem visto meu servo Jó? Íntegro, fiel, fala com o diabo. E aí o diabo pega e diz: ele é íntegro e fiel porque você tem dado tudo para ele. Você tem cercado ele de toda a sorte de servo, você tem dado tudo para ele. Tira o que ele tem, você vê se ele te ama. Com outras palavras, o diabo estava falando assim para o Senhor: sabe por que ele é fiel ao Senhor? Porque ele tem tudo, ou seja, ele só está fazendo isso porque é conveniente a ele. Aí Deus pega e fala assim: então vai lá, tira tudo que é conveniente para ele. Tira. Aí o diabo vai lá e tira tudo de Jó. Bom, ele achou que tirou tudo. Tira os bens, filhos, coloca doença, tira saúde, né? Coloca doença e tal. E aí o diabo pega e volta: aí tirei tudo agora. Olha lá, olha, meu servo Jó continua fiel. Sabe por quê? O tudo de Jó não era o que ele tinha. O tudo de Jó era o amor e a devoção que ele tinha a Deus. Se compara a essa igreja. Essa igreja não foi repreendida pelo Senhor, sabe por quê? Porque o tudo dela não era o que o povo tirou, a riqueza, fazendo deles pobres, perseguição, blasfêmia. Não era tudo. O tudo deles era o Senhor. A fidelidade deles não era coisas. A fidelidade deles estava no Deus que eles seguiam. E eu te pergunto nesta noite, amados,
Aonde está a tua fidelidade? Aonde? Ser fiel até a morte da te é a coroa da vida. Aí ele continua dizendo aqui, olha, para serem provados, e vocês passarão por perseguição durante 10 dias. Aí, irmãos, algumas pessoas podem dizer, meu Deus, é tudo isso? Não, irmãos, isso aqui é motivo de glorificar de pé. Que isso, pastor? Passar por perseguição durante 10 dias, meu irmão, aqui Deus está colocando um limite. Tem um tempo determinado, tem fim. Isso aqui, irmãos, aponta, sabe, para um fim de algo que está para acontecer. Meu querido, aquilo que você está vivendo, o sofrimento que você está passando, essa provação que você está vivendo, tem fim para ela. Deus já determinou um fim. Esses 10 dias não é algo literal, não é algo ali que não, é algo que o Senhor está falando, olha, tem início e fim. E Ele disse, seja fiel até a morte se necessário, seja fiel até a morte, e eu vou te dar a coroa da vida. Não é ser fiel durante um tempo, não é ser fiel enquanto me convém, enquanto tudo está dando certo, enquanto tudo está muito bom, não, quando eu estou cheio de saúde, é ser fiel até o fim. Eu quero terminar dizendo isso. A perseguição não é sinal de abandono. Não é sinal de abandono. A igreja de Esmina estava sofrendo, mas o Senhor disse para ela, eu sei, eu conheço, eu estou ligado, eu estou sabendo. Pode usar a gíria que você quiser, mas que diz isso aqui, eu sei, eu conheço. Nada está oculto aos meus olhos. O Senhor não é sinal de abandono. Outra coisa que eu aprendo, a fé é mais rica que o dinheiro. Para o mundo é pobreza, mas para Deus é riqueza. Você é rico perante a mim. Muitos hoje medem a bênção pela prosperidade material. Jesus mede pela fidelidade. Uma outra conclusão aqui, nossas acusações e calúnias não escapam de Cristo. Ele vê, Ele conhece e Ele recompensa. Ele vê, Ele conhece e Ele recompensa. Vira uma pessoa que está do lado e diga para ela, seja fiel até o fim. Esmina foi uma igreja que se manteve fiel mesmo diante do sofrimento, da injustiça e da perseguição. Eu coloquei alguns exemplos aqui que falam, que remetem a essa igreja de Esmina. O primeiro eu já falei, do sofrimento que foi Jó. Ele sofreu, mas ele foi fiel até o fim. O segundo exemplo é José do Egito, que é um homem, irmãos, que foi injustiçado, igual José, traído pelos próprios irmãos, vendido pelos próprios irmãos. Depois ali, quando ele estava ali servindo a Potifar, honrando o patrão dele, foi colocado como líder dentro da casa de Potifar, porque ele era um bom empregado. Aí a mulher de Potifar deseja ele sendo fiel ao patrão dele, ele recusa a mulher, e sendo fiel a Deus também, ele recusa a mulher de Potifar. E aí a mulher vai e fala injúrias dele, fala uma blasfêmia dele, fala que ele que tentou ficar com ela, e aí ele é lançado no cárcere. Mais uma injustiça. Lá no cárcere, ele revela os sonhos do copeiro e do padeiro, e aconteceu realmente que ele revelou que ia acontecer, e ele disse para o copeiro, olha, lembre de mim quando estiver diante de Faraó. O copeiro lembrou? Não. Passaram-se 2 anos, ele ficou mais 2 anos na prisão, mais uma injustiça. José foi injustiçado, mas ele foi fiel até o fim, e no
Os irmãos que o venderam como escravo, ou seja, foi injustiçado, mas foi fiel até o fim e ele recebeu a recompensa. Isso não é justiça. Agora, e na perseguição, eu coloquei um exemplo aqui de Daniel. Meu irmão, pensa um homem que foi perseguido. Perseguido por quê, pastor? Perseguido por ser fiel na adoração, na devoção a Deus. Ele quis ali, ou não, eu vou continuar orando, eu vou continuar jejuando, eu vou continuar servindo o meu Deus, não vou me contaminar com os manjares do rei e tal. E ele foi perseguido por ser um homem de Deus. Perseguido, ele lançava ele na cova dos leões, mas ele foi fiel até o fim e Deus honrou Daniel. Deus honrou, ele foi perseguido, mas ele permaneceu. Meu amado, que eu e você possamos ser como esses 3 homens de Deus, como Jó no sofrimento, como José na injúria, na injustiça, na blasfêmia, e como Daniel na perseguição. Sejamos fiéis até o fim, sejamos como a igreja te ensina, porque o que o Senhor tem para mim e para você é recompensa para aqueles que são fiéis, para aqueles que se entregam ao Senhor, para aqueles que confiam nele como Senhor e Salvador da tua vida. Eu não sei, meu amado, se todos que aqui estão já entregaram a sua vida para Jesus, mas se você ainda não entregou, a oportunidade que você tem hoje, sabe, de entregar a tua vida para Jesus e falar: Senhor, eu quero aceitar o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida, porque eu quero viver isso. Eu sei que o Senhor me conhece, eu sei que o Senhor me sonda. É isso que o Senhor está falando para você nessa noite, igreja Lagoinha. Ele te conhece, ele te sonda, ele te conhece de trás por diante, sabe? Ele te conhece no profundo da tua alma, ele te conhece. Com outras palavras, ele está dizendo para você assim: filho, filha, está tudo no meu controle. Basta você confiar. Basta você entregar nas minhas mãos e acreditar que eu estou no controle de todas as coisas. E no tempo certo, 10 dias, lembra? No tempo certo, você receberá a recompensa. A recompensa de quê, pastor? Do teu penoso trabalho. A palavra de Deus diz assim: aqueles que plantam com lágrimas colherão com júbilo. Por que plantar com lágrimas, Mário? Porque às vezes o que temos é a lágrima, às vezes o que temos é o choro, mas ele diz assim: continua plantando, mesmo chorando, mesmo difícil, continua fazendo. No tempo certo, você volta colhendo com alegria, com júbilo. Você coloca de pé.